Agora às 6 horas e 47 minutos aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente no Alesp em Pauta, segunda edição que está de volta. Inclusive o assunto agora é transplante de órgãos. O programa Transplantar Aviação Solidária é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Aviação em parceria com o governo do estado de São Paulo. Ele realizou este mês o primeiro voo em aeronave privada para o transporte gratuito de órgãos. A gente vai falar nesse momento com Francisco Lira, presidente do Instituto Brasileiro de Aviação, que vai contar um pouco para a gente sobre esse projeto, né? Como é que esse projeto vai contribuir, inclusive, para a redução da fila de transplante de órgãos aqui no nosso país. Já está aqui, obrigado, seja bem-vindo, fica à vontade. Vamos bater esse papo tão importante, não só para a sociedade aqui de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Porque a gente fala de um assunto que vem sendo discutido cada vez mais, né? Essa questão do transporte de órgãos e agora o transporte desses órgãos para outros estados. Exato. No Brasil a gente vive um drama, que é, muito embora o Brasil seja o segundo maior sistema de transporte, de transplantes de órgãos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, nós temos ainda uma carência enorme. São 66 mil pessoas em fila por transplante de órgãos, dos quais, estatisticamente, 50% vão falecer na fila. E o dado mais dramático ainda é que desses 50 que vão falecer na fila, porque não chegou a vez de receber o seu órgão, 60% serão crianças. Então, é um tema muito urgente que, como eu sou da aviação, a gente costuma dizer que são, em média, 160 pessoas que morrem por dia. É como se fosse um desastre aéreo de grandes proporções, mas que não causa o mesmo impacto como o recente desastre aéreo que nós tivemos aqui em São Paulo, que causou uma comoção muito grande em toda a sociedade. Então a gente tem um desastre silencioso acontecendo todos os dias. Eu acho que você foi extremamente feliz quando você trouxe essa relação. Eu sempre falo isso também, aqui no nosso país, infelizmente, nós temos outros desastres silenciosos que acontecem todos os dias, e essa questão relacionada ao transplante de órgãos é uma delas, né? A quantidade de pessoas que morrem na fila esperando aí um órgão. Então, acho que além da gente falar sobre esse assunto, vem também aquela questão da conscientização, né? Como que você enxerga tudo isso? As pessoas estão cada vez mais conscientes? Essa questão do transplante de órgãos é um assunto que está cada vez mais ali à mesa dos brasileiros, na família. O que que você vem percebendo com isso? Eu acho que esse é um assunto que as pessoas têm que discutir em família, porque nós podemos manifestar o desejo de nos tornarmos doadores. Mas após a morte cerebral, que é essa circunstância que viabiliza o transplante, a família tem que dar a última palavra, porque você já não está mais presente e apto a tomar decisões. Então você manifesta para a família a intenção, mas depois a decisão final é da família. Então é um funil muito estreito, porque de todas as pessoas que falecem no país a cada dia, a cada momento, apenas as que falecem em morte cerebral. Então, isso já representa uma pequena fração de todas as pessoas que falecem. Para que essa pessoa que está em morte cerebral, que está internada numa UTI, respirando às vezes por aparelhos, mas existe um organismo que está funcionando, um coração que está batendo, o pulmão que está enchendo e esvaziando e circulando o sangue pelo corpo. Aí surgem questões, por isso que eu falo do funil. A família tem que entender que aquilo é efetivamente uma morte cerebral, não é um coma. Não vai haver um milagre que aquela pessoa vai acordar, porque já não existe atividade cerebral. Segundo, não pode haver comorbidades. Quer dizer, se a pessoa, olha o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, né? Houve alguns transplantes em que o doador estava infectado com HIV. Mas não é só essa comorbidade. Por exemplo, uma hepatite, existem outras doenças que podem inviabilizar aquele órgão de ser transplantado. Depois tem a questão da compatibilidade de tipo sanguíneo, quer dizer, tem que haver um pareamento entre
o doador e o receptor para viabilizar. Ou seja, existe um protocolo a ser seguido, né? E existe todo um sistema, né? E é um sistema robusto lá em Brasília, na Central Nacional de Transplantes, né? Aqui em São Paulo, na Secretaria da Saúde. Então, existe um time que funciona, as empresas aéreas transportam órgãos nos seus aviões, nos seus voos regulares. No último ano, as empresas associadas da ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, transportaram mais de 5.800, mais não, precisamente 5.820 órgãos, um número expressivo. A Força Aérea Brasileira, nos últimos anos, já transportou mais de 2.000 órgãos. Mas o que ocorre? No Brasil, há 5.750 municípios. As empresas aéreas vão para apenas 160 municípios desses 5.750. Então, a capilaridade do sistema público de transporte ela é muito pequena, é muito reduzida. A gente não alcança todo o potencial. Ou seja, a empresa aérea não consegue chegar a todos os municípios, automaticamente tem essa saída dessas pessoas, dessas cidades pequenas para a capital, acabando aí superlotando talvez os hospitais, ou seja, é um problema a ser resolvido também. É um grande problema de logística. Então, quando a gente propôs, através da ação do Instituto Brasileiro de Aviação, de agregar a aviação geral brasileira, que ela é muito robusta, é a segunda maior frota do mundo, nessa solidariedade de contribuir doando horas de voo, como fazem as empresas aéreas e como faz a Força Aérea, foi porque, ao invés de atingirmos 160 cidades, a gente atinge 3.000 cidades brasileiras que são servidas por aviões privados. Na verdade, o Brasil tem essa frota tão grande de aviação privada porque o sistema de aviação regional do Brasil ele é muito incipiente. Então, a aviação geral ela veio para suprir uma lacuna de que não há capilaridade no sistema público de transporte. A outra questão importante é que a nossa frota é infinitamente maior. Enquanto somando-se toda a frota de aviões comerciais brasileiros, da TAM, da Azul, da Gol, da Voipaz e todas elas, das 622 aeronaves. A frota de aviação privada no Brasil são mais de 15.000 aeronaves. Então é uma frota 22 vezes maior. Portanto, e esse programa foi iniciado aqui no estado de São Paulo, com todo o apoio da Secretaria de Saúde, do Dr. Eleusis Paiva, que é o secretário, e posteriormente com o apoio incisivo do governador Tarcísio. Por quê? Porque em São Paulo se concentram 44% de todos os transplantes efetuados no Brasil. Isso significa que aqui é onde a gente tem que começar a resolver o problema. A frota de jatos particulares que existe em São Paulo também é maior. São 432 jatos. Somando-se com mais 750 aviões turbohélice, já faz 1,5 vezes a frota de aviação comercial do Brasil inteiro. Somando-se helicópteros, que baseados em São Paulo, há 1.150 helicópteros particulares, a gente tem uma frota tão robusta que nós fizemos um estudo e que se nós separarmos, aliás, se nós tivermos a adesão de apenas 30% dos proprietários de aeronaves, nós teremos, ao final de um ano, se cada um desses 30% de adesão, eu estou falando que 70% por qualquer razão não vão aderir ao programa. Se apenas 30% aderirem, e desses 30% doarem um voo por mês, ao final do ano a gente vai ter 17.140 horas de voo doadas. Que legal. Que equivaleria a fretar, né, no mercado de táxi aéreo, por exemplo, 296 milhões de reais. Então, qual que é a nossa proposta? É conversar com proprietários de aviões privados que passam 80%, 90% do tempo parados, estacionados num hangar, e pedir a eles que doem um voo por mês para salvar uma vida. E às vezes mais de uma vida, porque nós já fizemos doação em que foram equipes de 3 hospitais para captar
coração, fígado e rins. Francisco, como tá, já começou essa adesão? Como é que está o andamento? Existe todo um protocolo de compliance, né, e de governança. Então, os procuradores da Secretaria de Estado da Saúde redigiram um contrato, que é o contrato que a gente tem que celebrar com cada operador. Isso também recebeu a chancela da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, em Brasília. E, portanto, nós estamos com diversos processos de análise dos departamentos jurídicos das empresas que operam esses aviões privados. E nós tivemos a enorme felicidade de, dia 11 passado, fazer o primeiro voo. Que bacana. Então, houve uma demanda, existiu uma doadora que poderia doar coração e pulmão. Então, nós conseguimos mobilizar, né, por se tratar de uma cidade em que não há aeroporto, em Lorena, aqui no Vale do Paraíba, e logo depois de Guaratinguetá. Então, foi para o aeroporto mais próximo? O aeroporto mais próximo era Guaratinguetá, mas nós conseguimos, pela distância, o voo de helicóptero seria mais rápido, considerando as eficiências ganhadas depois no transporte terrestre entre aeroporto e hospital e vice-versa. Então, nós obtivemos a doação do voo do helicóptero e na cidade de Lorena havia uma fábrica que, por coincidência, existia um heliporto nessa fábrica. A fábrica automaticamente, né, se voluntariou a permitir o uso do heliporto. Esse heliporto ficava a 10 minutinhos do hospital onde se encontrava a doadora. Então, a equipe voou até lá, fez a captação. Infelizmente, o pulmão estava em mau estado, porque ele havia sofrido um trauma muito grande no acidente. Poxa. Então, foi captado o coração, que estava perfeito. Trouxemos e já pousamos o helicóptero diretamente no Hospital do Câncer, que é vizinho do complexo ali do INCOR, do Hospital das Clínicas, onde foi feito o transplante. Então a gente conseguiu fazer isso num tempo recorde, de menos de 3 horas. Olha, a gente fica muito feliz, né? Infelizmente nosso tempo é curto, a gente tem que encerrar, mas eu te desejo muito sucesso. Queria que antes da gente finalizar aqui, você fizesse um chamado para quem quiser participar, fazer parte desse projeto, porque só está começando e eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço e eu queria realmente pedir a colaboração de todos os proprietários de aeronaves que doem um voo por mês. É só nos procurar no Instituto Brasileiro de Aviação, institutoaviacal.org, que nós vamos fazer todo o trabalho de coordenação de voos. Nós temos outros parceiros que estão doando, por exemplo, aeroportos, estão doando as taxas de pouso. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo está doando as taxas de navegação. A Gran Petro, por exemplo, que é uma distribuidora de combustível, está doando combustível. Legal. Nós temos a Marcias Catering, que está doando o serviço de bordo. As empresas de atendimento em solo estão doando esse serviço, porque o que nós queremos é alcançar o maior número possível. O número que me aflige demais é que dos órgãos doados, que é aquele funil muito estreito em que sobram muito poucas doações, nós temos um desperdício hoje de 20% a 30% de órgãos doados em que ninguém vai buscar por problemas de logística. Então é aqui que nós queremos atacar, no desafio da logística. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Vai mudar a partir de agora. Bom, a gente agradece mais uma vez e sempre que tiver mais novidades, você vem aqui dividir com a gente. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Alesp em Pauta, segunda edição, termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aqui na programação da Rede Alesp. Até amanhã.